vamos lá para a nossa aulinha de pontuação. Vamos falar sobre o elemento 2 pontos. É, basicamente, ele serve para introduzir uma fala, tá bom? Então, os 2 pontos, ele vai servir para isso. A professora exclamou, temos aqui 2 pontos. É, falta-me coragem para segui-lo. Então, esse 2 pontos, e depois vem a fala, ele vai servir para quê, gente? Para exclamar, para dizer que vai vir algo depois dos 2 pontos, vai vir a fala de alguém, tá bom? Ele serve também em uma citação. Ela pediu 2 pontos aqui, e depois vem quem? A citação. Quero o relatório na minha mesa até amanhã. Então, os 2 pontos não é complexo de usar, pelo contrário, é super simples e você vai conseguir utilizar tranquilamente, tá bom? Vamos lá falar sobre reticência. E aí, na reticência, também é muito fácil de falar sobre esse conteúdo, porque ela serve para indicar a suspensão de pensamento. Às vezes, fico pensando que, então eu fiz o quê? Suspendi o meu pensamento, eu coloquei o quê? Uma reticência, e depois eu poderia dar uma continuidade aqui mais para frente da minha fala, porque vai indicar uma suspensão. Na hora a pessoa vai entender que eu suspendi o meu pensamento. Para indicar uma dúvida, né, reticência, eu não sei, porque eu estou com dúvida, né? Aí não sei o que podemos fazer agora. Então, uma surpresa, e agora? Eu não sei, uma hesitação. Então, eu também poderia utilizar essa reticência para indicar isso, tá bom? Então, também não é difícil. Como eu disse, gente, o que tem mais regras é a vírgula. Esse daqui é bem tranquilinho. E agora a gente tem o ponto de interrogação, bem fácil também, que é utilizado em frases interrogativas diretas. A gente faz uma pergunta diretamente para a pessoa. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já me segue no Instagram? Então, eu coloquei aí um ponto de interrogação, porque estou fazendo uma pergunta direta. Ou você já me segue nas redes sociais? Então, segue lá, tá bom? @aprenda com a Lê. E o ponto de exclamação após uma interjeição, depois da interjeição, ou frase exclamativa para exclamar algo. Nossa, saia do meu carro. Então, eu estou exclamando, cai fora do meu carro. Então, nossa, interjeição aí. Então, serve para isso, viu? Como é simples e fácil, gente. O nosso próximo elemento é o ponto final. A gente usa no final de um período. Prof, mas o que é período mesmo? Não lembro. Nós temos 2 períodos. Temos o período simples, que é quando tem apenas uma oração, e temos também o período composto, quando temos 2 ou mais orações, tá bom? Aqui eu tenho, não gosto de comer feijão com macarrão. Então, aqui eu tenho uma oração, certo? Então, eu tenho o ponto aqui final. Se tivesse 2 ou mais orações, fechasse o período, um ponto ali no final também, tá bom? E depois eu tenho as aspas. Ela serve para indicar o início e o fim de uma citação. Você vai abrir as aspas e vai fechar as aspas. Manuela preferiu dizer logo o que estava pensando. 2 pontos aí, porque vai vir o quê? Uma citação. Abre aspas. Não gosto mais do curso. Fecha aspas. Tá bom? Então, fácil, fácil, fácil. E aqui eu tenho ainda para a utilização das aspas, que é outro caso que serve para destacar uma palavra ou expressão, tá bom? Se eu vou destacar uma palavra dentro da minha oração, eu vou colocar entre aspas. O verbo ficar vem adquirindo novos significados, porque poderia dizer que os adolescentes falam desse verbo ficar aí, como ficar com alguém, ficar rapidinho, tá? Então, o verbo ficar, né, tem outros significados para dar uma outra conotação, sabe? Um sentido figurado a uma determinada palavra ou expressão.
Os anjinhos da turma já estão prontos, tá? Então, aqui eu coloquei entre aspas para dar uma conotação diferente, entenderam? Depois daqui eu tenho os parênteses, né? Coloquei parêntese, mas para intercalar uma ideia ou oração acessória em um texto. Salve símbolo Augusto da Paz. Então, eu coloquei aqui que eu estou falando de quem? Do hino da bandeira. Então, eu estou intercalando uma ideia ou uma oração acessória do texto, ou estou dizendo de onde que veio essa citação aí, tá? Então, eu estou intercalando, aí fica entre parênteses. Para significado de sigla. Então, eu vou dar o significado da sigla IBGE, ONU, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então eu coloquei entre parênteses, porque eu estou dando o significado de IBGE, para isso que serve o parêntese. E temos também o travessão, que serve para indicar a fala, começo ou fim da fala, tá bom? E a mudança do diálogo do interlocutor, gente, como por exemplo, bem-vindo ao Esmolas Drive-Thru. Aí fechei aqui o período com ponto, aí tem a fala, como? Então, eu tenho aqui duas falas, então eu usei o travessão para quê? Para indicar que alguém vai falar, tá bom? Então, ele falou duas vezes, bem-vindo ao Esmola Drive-Thru, ponto, como? O outro respondeu. Então, serve para isso, para enfatizar expressões ou frases, também a gente usa o travessão. Só ela consegue me fazer sentir melhor. Quem? Ela quem? Minha mãe. Então, eu coloquei um travessão aí para dar ênfase à expressão na frase. Maria disse, dois pontos, travessão, vamos embora. Então, ela serve para iniciar um diálogo, tá? Ou finalizar também, como aqui eu iniciei e aqui eu finalizei com o como, tá bom? E é isso, gente, foi bem rápido essa aula dos elementos da pontuação restante que ficaram para falar, por isso que eu não quis colocar na outra, porque senão ia ficar extensa, e quanto mais curta, melhor para vocês fixarem o conteúdo, tá bom? Dá para vocês assistirem aí várias vezes até fixar. Beijão da prof e até a nossa próxima aula.